Bom dia, pessoal. Meu nome é Wesley Florencio, deve estar vendo aí, obviamente. Hoje a gente vai falar um pouco, a primeira aula da gente. Vai ter duas em sequência, assuntos completamente diferentes. A primeira vai ser sobre a situação da América Latina no século XX e a outra vai ser a gente falando sobre o carnaval e o samba, mas principalmente da cultura em si. O que é a cultura, o que são os processos culturais, a indústria cultural, a escola de Frankfurt. Então a gente vai falar basicamente sobre isso. Mas ele vai falar também do samba, a construção do samba no Brasil, que é uma expressão cultural que data de antes, assim, do período do início da colonização, de como os brasileiros, os nativos, se interagiram com os colonizadores. Então vai ser uma história bem legalzinha, o início. Depois a gente vai falar a parte mais bruta de cultura mesmo, mas no início vai ser uma história bem legalzinha. Então, a gente vai começar. Aí outra coisa, não vamos abrir câmera hoje, fiquem tranquilos. Luiz não sentiu nada de uma mensagem do além querendo que a gente botasse a câmera, porque hoje realmente está completamente inviável. Mas, ainda falar um pouco dessa ideia da América Latina no século XX. O que aconteceu? A gente tem que falar primeiro dos contextos, o que influencia toda essa situação que se criou, que existiu na América Latina no século XX. O principal contexto desse período vai ser uma coisa que, na verdade, aconteceu no século XIX, que foi a independência da América Espanhola. Porque eu não sei se vocês lembram, mas a independência da América Espanhola foi mais ou menos assim. A gente teve no mundo inteiro, a gente teve uma ascensão de movimentos revolucionários, movimentos de independência. Teve os Estados Unidos, teve a Revolução Francesa, então a gente teve no Brasil e também aconteceu. Então a gente teve uma ascensão muito, muito, muito absurda de movimentos revolucionários. Isso não foi exceção na América Latina. Então a América Espanhola teve uma explosão de revolução. Então a gente teve um intervalo de mais ou menos 30 anos, toda a América Latina, toda a América Espanhola se tornou independente. Todas elas foram para uma direção republicana, ou seja, eles ao invés, eles eram colônias de um país que era monárquico, só que eles se tornaram república. O Brasil é a única exceção. Nós éramos colônia de um país que era monarca e a gente também se tornou monarquia, a gente também se tornou um império. Então, o Brasil foi a única exceção com isso. Mas o resto, que ainda falar aqui do geral da América Latina, todos eles viraram república. Só que a gente vai ver que isso não significa que eles eram independentes ainda. Por mais que eles tinham independência real, eles eram um país independente, eles não tinham a independência econômica e política que um país deveria ter, beleza? E essa revolução, essa independência da América Latina também foi extremamente influenciada pela doutrina Monroe. Não sei se vocês lembram como é que foi isso. Também foi no mesmo período da independência da América Espanhola, mas é aquela doutrina da América para os americanos. E muito se vende dessa doutrina dizendo que não, era porque os Estados Unidos queriam os irmãos americanos independentes para poder lutar pela liberdade, mas isso aí é só conversa. Os Estados Unidos queriam mercado consumidor. Os Estados Unidos sabia que se desvinculando da Inglaterra, os outros países não iam querer fazer comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisavam crescer, ele estava no meio de uma revolução, ele estava no meio da revolução industrial, então ele precisava crescer. Ele não ia ter apoio ele não ia ter apoio, ele ia ter apoio no máximo da França, que era contra a Inglaterra, mas o resto dos países adorava a Inglaterra. Então não ia fazer comércio assim de cara com a colônia que ele acabou de deixar o território inglês. Então, ela teve que começar a incentivar outros países, outras colônias na América a se tornarem independentes para ela poder ganhar mercado consumidor. Então, é isso que a doutrina Monroe significa. Ela quer mais mercado consumidor, os Estados Unidos precisa de mais mercado consumidor, ele vai incentivar para esse mercado consumidor nascer, porque você sendo colônia, você não pode fazer comércio com todo mundo, tem um pacto colonial. Então, isso não era só no Brasil, era em todos os países, basicamente, que tinham essa organização colonial. Mas a gente falou de contextos agora do período passado, mas durante esse período da América Latina no século XX, lembre-se que o maior acontecimento claro que da primeira metade do século XX vai ser as duas guerras, mas da segunda metade do século XX, que vai ser realmente onde vai acontecer toda essa construção política da América Latina no século XX, vai ser a Guerra Fria. A Guerra Fria vai fomentar todo esse período. Tudo que acontece nesse período gira em torno da Guerra Fria e a Guerra Fria existe por causa da América Latina nesse período. Então, o que é essa Guerra Fria? A Guerra Fria vai ser
uma disputa política, econômica, armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, os Estados Unidos chega com a ideia de capitalismo nos dentes, desesperado, tem que consumir, tem que consumir, tem que vender, tem que vender. A gente vai falar isso já na indústria cultural também, depois na aula. Mas essa consciência, deixa eu até ver se tem alguma mensagem de vocês. Não, ok. Mas essa consciência desesperada para consumo, enquanto a União Soviética tem o pensamento socialista, o ideal comunista, a busca pelo comunismo. Lembre-se da independência, lembre-se não, da Revolução Russa em 1917, com Lenin, depois vem Stalin, enfim, todo esse desenvolvimento nesse período vai acontecer desse jeito. Só que essa Guerra Fria vai incentivar tudo que a América Latina vai ser nesse período, mas principalmente ela incentiva todos os países, mas principalmente o que mais se fala, o que mais vai cair em prova, vai ser Cuba e a Revolução Cubana. É um dos processos mais importantes por causa de uma figura, e na verdade esse país é um país que tem muita polêmica até hoje, o que ele fez de errado, o que ele fez de certo, como que ele funciona, como ele existiu, onde vive, o que come. Então, a gente vai falar sobre isso agora, sobre o que Cuba é a Revolução Cubana, por que ela é do jeito que é, o que aconteceu, qual é o envolvimento dela com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos odeia tanto Cuba, ele vai falar sobre isso agora. E tudo começa, obviamente, no início do século. E no início do século existia uma parada que eu não sei se eu falei para vocês agora, que os países se tornaram independentes. Então Cuba era um país independente, ele tinha conquistado ela tinha conquistado a independência dela, porém, por causa da doutrina Monroe, os Estados Unidos tinham apoiado essa independência. E por ter apoiado essa independência, ela chegou lá no momento de fazer a Constituição e disse assim, pessoal, eu ajudei vocês, né? Eu dei uma mãozinha, vocês estavam aí precisando de ajuda, então me ajudem. Coloquem aí na Constituição de vocês uma emenda que diga que a qualquer momento, se vocês fizerem alguma coisa que eu não acho certo, ou se vocês fizerem uma coisa que talvez possa ferir o ideário americano, eu posso intervir. Então, essa emenda Platt vai ser uma emenda na Constituição de Cuba, dizendo que a qualquer momento, se os Estados Unidos achassem que Cuba estava fazendo uma coisa errada, ou que estava acontecendo dentro de Cuba, algo que fosse, assim, diferente do que os Estados Unidos quer, os Estados Unidos podiam intervir. Era uma liberdade americana de intervenção dentro de Cuba. Então, a qualquer momento, os Estados Unidos podiam chegar e intervir. E isso deixava Cuba na mão dos Estados Unidos. Então, vejam que Cuba se tornou independente, só que basicamente só trocou de metrópole. Ele deixou de ter a metrópole, que era a metrópole, se não me engano, na Espanha, e agora vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai comandar basicamente tudo em Cuba durante esse período. O início do século, vai ser basicamente sobre comando dos Estados Unidos. Tanto é que, quando os Estados Unidos viu que Cuba estava descarrilhando, estava indo para um movimento mais libertário, o que ela fez? Na mesma hora, instaurou uma ditadura militar. A ditadura militar de Fulgêncio Batista. Então teve um apoio norte-americano absurdo. Os Estados Unidos dava arma, os Estados Unidos dava subsídio para ele poder fazer as guerrilhas dele, para incentivar para ele chegar no poder. E chegando no poder, meu filho, não tinha mais o que fazer. Tinha um apoiador norte-americano no poder. Os Estados Unidos que já tinha poder antes, agora que tem mesmo. Não tem mais para onde ir. E claro, quando você tem uma ditadura militar, quando você tem uma polarização política, como que é o que tem na Guerra Fria, entendam, vai ser polarização política o tempo inteiro. Então vai ter o lado que é nacionalista e extremamente voltado para o ideário comunista, e você vai ter o lado que entre aspas, a liberdade escondida, que vai ser esse movimento libertário, que vai ser o movimento capitalista. Então, claro que vai ter essa polarização. E não vai ser diferente agora. Claro que a gente vai ter revolucionários tentando mudar. Eita, peraí, que deu uma travada aqui maravilhosa. Isso. Revolucionários que vão tentar mudar a situação política do país. E nesse caso, a gente vai ter nós teremos os principais personagens desse período, que vai ser Fidel e Raul Castro. Os irmãos Castro vão tentar mudar a situação do país desde o início da ditadura militar de Fulgêncio Batista. E isso durou, se não me engano, uns 30 anos. Então, eles tentaram o tempo inteiro diminuir a ação de Fulgêncio Batista no país. Só que vejam,
O erro deles foi tentar, porque entenda, Cuba é basicamente o seguinte, desde o início, basicamente todas as repúblicas espanholas vão funcionar desse jeito. Eles vão ter um centro econômico que vai ser o centro urbano, que vai ser a capital do país. Então, essas cidades em volta da capital vão ser, teoricamente, mais desenvolvidas, só que o resto tudo região rural. Então, é a galera realmente capinando o mato, é a galera realmente que vive a raiz do que é ser uma pessoa na região rural. Então, a maior parte do país vai ser desse jeito. E eles focavam os movimentos deles no âmbito urbano. Eles iam lá no centro da capital para tentar fazer um movimento, para tentar atrair gente, mas isso aí não vai funcionar tanto. Você tem que focar como você quer numa revolução, você tem que focar, você tem que acertar a galera que realmente está sofrendo. A galera que está no âmbito urbano tem saneamento básico, a galera que está no âmbito urbano tem acesso a apoio governamental, tem acesso a emprego. Quem tá no campo é que está se ferrando. Então, eles precisavam focar nisso. Eles não conseguiam ver isso. Até que eles foram exilados. Nessa primeira tentativa do golpe, Fulgêncio Batista soube do golpe, interviu no golpe, impediu o golpe foi totalmente um fracasso e pegou Fidel e Raul Castro para não transformar eles em mártires da Revolução, exilou eles. E ele exilou eles lá para o México. E lá no México eles encontraram um cara chamado Che Guevara. E esse cara, deixa eu explicar para você como é que vai funcionar isso. Esse cara, ele é muito famoso, todo mundo fala dele, ele é uma das figuras mais emblemáticas de revolução, que se fala em revolução. Por quê? Porque esse homem, quando se fala de revolução, ele era um gênio. Porque foi ele que chegou para Raul e Fidel e disse assim, pessoal, vocês estão meio burro, né? Vocês estão bem inteligentes quando se fala em política, mas vocês estão sendo meio burro para poder lidar com a revolução. Vocês têm que atacar quem está sofrendo, vocês têm que ir lá para falar com quem está sofrendo. Então a gente tem que fazer uma revolução a partir do campo. A gente tem que ir do campo para a capital, levando a galera do campo para a capital. A gente não pode chegar na capital e querer fazer uma revolução com 5 pessoas. Isso não vai funcionar. Então ele começa a incentivar Fidel e Raul, os irmãos Castro, para voltar para Cuba. Vejam que ele não é de Cuba, ele é argentino. Então ele quer ir para Cuba para poder fazer a revolução. Então tem um filme que, ó, muito provavelmente, dependendo do professor de vocês, que falou de Cuba, ele falou desse filme, que é Diário de Motocicleta, que eu devo ter visto esse filme, eu acho que umas 3, 4 vezes. Não suporto mais esse filme, mas é um filme que representa muito essa relação entre Che Guevara e os irmãos Castro. Então, você consegue ver que Che Guevara tinha esse imaginário revolucionário que ia incentivar a revolução nos países da América Espanhola. Então, ele não concordava em como que os países da América Espanhola, mesmo depois da independência, ainda eram dependentes de outros países. Então, ele não queria que isso acontecesse. O que ele fez? Ele começa a incentivar eles a formar guerrilhas em Cuba. Mas guerrilhas em Cuba, trazendo a galera do campo para o centro urbano. Então, ele lá no campo, assim, ele era médico. Então, ele chegava na galera e dizia assim, pessoal, ajudava o povo e chegava lá de motocicleta, ajudava a galera, dizendo, olha, pessoal, vocês precisam fazer isso, esse remédio que vocês precisam tomar e tal, e começou a ganhar popularidade com o povo. Isso Che Guevara. E claro que os irmãos Castro pegaram onda nessa fama. Então ele começou a ajudar a galera a ganhar popularidade e começar a dizer, pessoal, vocês não acham que isso que vocês estão vivendo é errado, não? Vocês deviam ir lá lutar pelos direitos de vocês. E levando a galera para a revolução, e levando a galera para a revolução, e levando a galera para o movimento. Até que ele chega em Cuba, em Cuba não, mas chega no centro urbano de Cuba e começa essa guerrilha. Ele começa a montar pequenas guerras, eles começam a montar pequenas guerras no centro urbano de Cuba e tentando forçar o movimento, tentando forçar essa revolução, até que, em 1959, Fidel Castro assume definitivamente o governo de Cuba e Che Guevara torna-se seu ministro. Che Guevara não queria ser o cabeça de revolução nenhuma, mas isso foi dado a ele por causa do ideário e da representatividade que ele tinha nesse país. Na verdade, na representatividade que ele ganhou durante todo esse período com todos os países em que ele visitou, ele e os irmãos Castro. Então, essa imagem daqui, essa figura daqui, é uma das figuras mais, assim, representadas, uma das figuras mais repetidas do calendário do álbum de figurinhas do mundo, no mundo inteiro. Então essa figura ficou muito importante, essa imagem específica que foi tirada pelo fotógrafo ficou extremamente, assim, famosa, porque ele virou a figura, ele virou a cara do movimento. O movimento, quando se falava da Revolução Cubana, tinha essa cara, apesar de ele não ter se tornado
o líder do movimento, ele também não ter se tornado, ele não é nem cubano, ele é argentino, mas mesmo assim ele tornou-se uma figura extremamente emblemática da revolução, não só dessa revolução, mas de todas as revoluções. Então, depois desse período, toda revolução que tinha caráter libertário voltava para a figura de Che Guevara para poder representar sua revolução. Então, esse cara se tornou, ganhou uma fama absurda com motivos dele sempre querer ajudar a população. Ele era médico, então ele ajudava a população, ele ia lá no campo, ajudava a galera que estava sofrendo e trazia mais pessoas para a revolução. Beleza? Só que agora a gente vai falar não somente. Aí falou agora da revolução em si, mas vai falar o que aconteceu depois da revolução, o que aconteceu com Cuba depois da revolução. Então, depois da Revolução, obviamente, por ter sofrido uma ditadura extremamente direita, então é uma ditadura que tinha o apoio do capital norte-americano, então era uma ditadura liberal, digamos assim, mas então o Fidel Castro assim, pessoal, vamos ter que mudar isso aqui, vamos ter que investir em outro movimento. E poxa, se você não vai para um lado da Guerra Fria, você vai para outro, não tem para onde ir, não tem um meio termo, só a Suíça que conseguiu isso, mas não existia um meio termo. Ou você está do lado dos Estados Unidos, ou você está do lado da Rússia. Então o que ele fez? Ele começa a tomar uma posição socialista, e ele amplia os serviços públicos e promove a estatização de todos os meios de produção. Então ele chega e diz assim, pessoal, você aqui que tem uma farmáciazinha, você que tem aqui um pequeno pronto-socorro, você que tem um hospital, beleza, é tudo meu, viu? Agora é tudo meu. Mas vejam que isso aí não é como a galera diz, que ele chegou e simplesmente roubou as coisas da galera. Então, não. Teve sim uma indenização para essas pessoas, para os grandes empresários, para os pequenos empresários, para os grandes hospitais, para os pequenos pronto-socorros. Então, ele deu indenização para essa galera e pegou, obviamente, ele não pediu isso, ele deu indenização, você tem que aceitar e você tem que dar os meios de produção. Então, tudo virou do Estado, tudo virou capital do Estado, beleza? Então, ele começou a tomar medidas extremamente socialistas, mas ele ainda não estava associado à União Soviética. Ele começou a tomar uma posição mais socialista, mas ele não estava associado à União Soviética. Então ele estava assim, beleza, concordo com a União Soviética, mas não vou me meter nisso ainda não, vou ficar na minha. Até que, por causa da desavença com os Estados Unidos, ele disse, não tem como manter os Estados Unidos perto da gente. Então ele expulsou a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que era dirigida pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos, que já não gostava dessa revolução, agora vai passar a odiar. Porque tiraram a emenda Platt quando eles cancelam a Constituição. Tiraram a relação dos Estados Unidos com o capital cubano quando tiraram a Organização dos Estados Americanos. Então agora os Estados Unidos odeia essa galera. E por causa disso, como vocês bem conhecem, os Estados Unidos não consegue ficar calado. Até hoje não consegue. Então o que eles fizeram? Eles invadiram Cuba e tentaram uma nova revolução, um novo golpe de Estado para poder colocar de novo Fulgêncio Batista. Então eles invadem a Baía dos Porcos, que fica em Cuba, e essa revolução não deu certo. Esse golpe não dá certo, os Estados Unidos faz muita besteira, não funciona, essa revolução não dá certo, e por causa disso, aí sim, Fidel olha assim, fala com Raul e Che Guevara e diz assim, pessoal, olha, é o seguinte, a gente tá tomando um pau dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está querendo porque está querendo voltar para essa ditadura e não tem como a gente voltar, não. A gente não vai deixar. Então, se a gente não está contra os Estados Unidos, quem está contra os Estados Unidos vai ter que, de alguma forma, estar a favor da União Soviética. E a gente já é socialista. Por que não se associar com ela? Então, por causa dessa invasão à Baía dos Porcos, Cuba se associa definitivamente à União Soviética. E agora não só se associar politicamente, mas vai virar um sócio econômico também. Então, lembra que ele tinha um apoio anteriormente, antes do governo de Fidel, tinha um apoio americano, então tinha um apoio americano político e econômico. Então ele fazia todos os comércios que deveria fazer, ele fazia basicamente com os Estados Unidos, ele fazia os movimentos políticos dele com outros países, sempre passava pelos Estados Unidos, e agora isso vai acontecer com a União Soviética, com os países da União Soviética, certo? Então, por causa disso, a Rússia não, mas a União Soviética olha para essa parada e pensa, poxa, Cuba tá na América Central, é uma ilha, certo? Então, uma ilhazinha perto da América Central, e pensa, poxa, pertinho, assim, se você olhar direitinho, rapaz, fica bem pertinho dos Estados Unidos.
É o país que a gente tem apoio que fica mais perto em cima, mas fica numa posição tão boa, porque é uma ilha, não tem como chegar lá, é lonjão, a galera não vai querer chegar em Cuba. Por que que eu não coloco uma base militar lá? Porque a gente está numa batalha armamentista. Então, quem mais tem poder de fogo, quem mais tem poder de desenvolvimento militar, vai ganhar isso aqui. É aquela corrida armamentista, a corrida para poder chegar na Lua também. Então, uma corrida tecnológica absurda. Então, poxa, se eu tenho essa vantagem de ter um país com o meu apoio do lado do meu inimigo, por que que eu não vou ter a vantagem disso? Então, eu vou colocar alguns mísseis lá, uma base. Wesley, Opa, tem uma menina querendo entrar, Ana. peraí, deixa eu Você falar com o pode Luiz aqui. aceitar? Peraí, deixa eu falar com o Luiz. Eu não sei quem falou, mas muito obrigado, foi Conceição. Ai, foi mesmo. Pera um minuto. Eu nem tenho acesso a poder deixar ela aqui. Deixa eu falar logo com o Luiz. Pronto, consegui falar com ele. Obrigado, Conceição, mais uma vez. Voltando, a gente tá falando aqui. Peraí um minuto. Deixa eu voltar para o slide. A gente estava falando dessa vantagem que a União Soviética teria sobre os Estados Unidos se ele decidisse colocar essa base militar em Cuba com esses mísseis apontando para os Estados Unidos, certo? E não sei se vocês lembram, mas essa situação, esse posicionamento desses mísseis no território cubano apontado para os Estados Unidos ficou conhecido como a crise dos mísseis. E eu não sei se eu falo nesse slide, mas eu acredito que não. Eu falo já da resolução. Deixa eu só verificar. Mas eu vou falar já disso aí. Mas essa crise dos mísseis foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Por quê? Porque já tinha essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética quanto a esse holocausto nuclear, a um tentar atacar o outro e acabar um tentando uma represália e acabar essa guerra nuclear que teria nesse período. Então a Guerra Fria foi toda por isso, inclusive por isso que é chamada Guerra Fria. É uma guerra, um desenvolvimento armamentista, todo mundo se preparando para uma guerra e ninguém tendo coragem de dar o primeiro tiro. Então, esse período. E essa medida que foi tomada pela União Soviética deixou os Estados Unidos estourando o aço de medo. Porque, entendam, era tão próximo, mas que
os mísseis saindo de Cuba chegariam na capital dos Estados Unidos, em Washington, em 13 minutos. Somente 13 minutos. Daqui para os Estados Unidos notasse que os mísseis estavam chegando, eles já tinham chegado. Então, isso que trazia tanto medo. Isso durou alguns dias, quando foi descoberto que essa base existia, então os Estados Unidos ficou desesperado com isso. E, nesse momento, ele decidiu, não, a gente não consegue atacar Cuba chegando até lá, porque se a gente tentar atacar, eles vão ver e vão acionar os mísseis, então a gente tem que ficar distante. O que eles fizeram? Vamos tentar colocar um embargo econômico. Então, quem é apoiado pelos Estados Unidos, que nesse período era basicamente todo mundo da América, então quem é apoiado pelos Estados Unidos não vai poder fazer comércio com Cuba. Ninguém pode fazer comércio com Cuba. Então, Cuba ficou à mercê desse embargo econômico, na verdade está à mercê desse embargo econômico até hoje, por causa desse período. Então, esse período trouxe muita atenção para os Estados Unidos, trouxe atenção para a União Soviética, trouxe atenção para Cuba, e por causa desse período, os Estados Unidos e a União Soviética fizeram um acordo, disseram assim, beleza, eu vou tirar de Cuba essa base militar e você tira uma base militar que eu sei que você tem lá na Turquia, que é bem pertinho do meu país também. Então eu tiro de uma, você tira de outra, a gente fica sussa. Então fizeram isso, mas os Estados Unidos decidiu não tirar o embargo econômico. Porque, poxa, os Estados Unidos tinha o comando econômico e político dentro de Cuba. Fidel, Raul e Che Guevara tiram esse apoio de lá, expulsam os Estados Unidos, tiram a emenda Platt, são contra os Estados Unidos, se apoiam ao inimigo mortal dos Estados Unidos, que era a União Soviética. Os Estados Unidos agora só deixa o embargo econômico. Então, até hoje, ninguém pode livremente fazer comércio com Cuba sem criar um problema com os Estados Unidos. Beleza? Então, isso vai acontecer, isso vai existir até hoje. E por causa disso, por causa desse embargo econômico, Cuba só conseguia fazer comércio, assim, livremente com a União Soviética, com os países da União Soviética. Então, até a União Soviética estar em ascensão, estar lá no topo, isso era maravilhoso, que eles faziam comércio basicamente só com um grupo de países, mas era um grupo de países que era um dos 2 grupos de países mais poderosos do planeta Terra no período. Então, essa segunda metade do século XX, a União Soviética era uma potência, era um grupo de países com muita potência, então para Cuba era de boa. O problema é o que vem depois, que vai ser a crise do socialismo cubano. E como eu falei para vocês, o socialismo cubano, Cuba vai estar totalmente apoiada, vai estar totalmente escorada na União Soviética. Se a União Soviética dissesse chega, Cuba estava acabada. E foi basicamente o que aconteceu. Ela não disse chega, disseram chega para ela. Então, essa crise do socialismo cubano está totalmente relacionada com a falência da União Soviética, que começa a ocorrer em 1991. Na verdade, não começa a ocorrer em 1991, eu errei no slide, mas chega no ápice em 1991. Por quê? Por causa desse acontecimentozinho daqui, que foi assim, a crise, a explosão, todo o problema que houve em Chernobyl. Por quê? Mais uma vez, vou tentar relacionar um assunto com outro, mas mais uma vez, o desenvolvimento, a guerra que havia nesse período entre a Guerra Fria, que se dizia que havia entre os Estados Unidos e a União Soviética, era uma guerra de desenvolvimento político, então entre o capitalismo e o comunismo, ok. Era um desenvolvimento armamentista, sim, porque era uma batalha para quem tinha as maiores armas, as armas mais potentes, que poderiam dizimar mais uma população, então tinha isso, mas também era um desenvolvimento científico, era uma batalha, uma guerra científica. Então, quem chegava na Lua primeiro, quem desenvolvia as melhores fontes de energia, quem poderia lucrar mais com essas fontes de energia, e até o momento era a União Soviética que tinha essa potência no desenvolvimento energético. Então, a União Soviética, como é um espaço aberto gigantesco, o que mais tinha era essas usinas nucleares. Então, usina nuclear é o que mais tinha. Só que com essa explosão, essa crise que houve em Chernobyl, a União Soviética começou a perder muita credibilidade no desenvolvimento energético. E era o cargo-chefe da União Soviética. Então ela começou a perder muita potência, começou a quebrar mais, até que chega a sua falência em 1991. Não sei se vocês lembram, mas à medida que a Rússia, quando sai da União Soviética, quando quebra a União Soviética, as medidas que ela começa a tomar, que é a perestroika e o glasnost, essas medidas que ela toma são para reabrir o comércio. Então a perestroika é para essa reabertura
econômica e o glasnost vai ser para essa reabertura política. E Cuba toma uma medida parecida, ela vai para um caminho diferente, mas ela toma uma medida parecida para essa reabertura. Mas essa reabertura vai ser para o turismo. Então ela vai chegar e dizer assim, pessoal, eu estou lascado, beleza? Estou ferrado, não tem para onde ir, eu tô ferrado, não tenho ninguém para me ajudar. A União Soviética chegou ao seu final, eu tenho sim o apoio da Rússia, mas a Rússia está tão quebrada quanto eu estou. Então, eu preciso arrumar um jeito para sobreviver. O embargo econômico ainda existe, então eu não consigo fazer comércio com todo mundo, eu preciso arrumar maneiras de sobreviver. E aí ela abre as portas para o turismo, que até hoje o cargo-chefe de lucro cubano, porque tem muita construção de nativos, muita construção, muito assim, é um ponto turístico muito importante até hoje no mundo inteiro, né? Então, Cuba se escora nesse movimento turístico que abre o porto, então ela incentivou, disse assim, ó, você que tem uma casa que tem mais de um quarto, tá liberado para você alugar esse quarto para algum turista sem problema, por favor, faça isso, faça o dinheiro rolar. Então, você que é o pequeno proprietário que tem uma lojinha pequenininha de muamba, pode abrir para poder vender coisa de Cuba. Por favor, se virem, vivam, sobrevivam, a gente precisa fazer essa economia girar. Então, ela começa a fazer isso. Hoje, claramente, ela ainda tem uma vertente muito forte de socialismo, mas começou a diminuir com o tempo. Então, a gente teve esse avanço da relação entre os Estados Unidos e Cuba, quando um presidente americano pisou em Cuba depois de um século quase, que foi Obama, e a gente teve esse retrocesso da relação entre Cuba e os Estados Unidos quando Trump assume e diz que o embargo econômico está mais forte do que nunca, a gente não quer relação nenhuma, Cuba para um lado, eu para o outro, não quero ninguém que tenha relação com a União Soviética, que tinha relação com a União Soviética, que tem relação hoje com a Rússia, eu não quero ninguém perto, beleza? Então isso vai ser um grande retrocesso nesse desenvolvimento. E aí a gente vem, depois de falar tanto somente de Cuba, entendo que eu falei bastante de Cuba porque realmente foi o cargo-chefe das revoluções. A gente tem uma revolução, tem um desenvolvimento da Argentina que não tem tanto apoio assim de Che Guevara. Che Guevara está mais voltado para a vertente de Cuba. Tem Pinochet no Chile, mas o Enem fala realmente muito mais de Cuba, realmente muito mais dessa relação entre os Estados Unidos e Cuba, como que isso desenvolveu até essa parte daqui, beleza? E a gente vai falar desse finalzinho para poder acabar esse assunto, que vai ser as ditaduras militares na América. E veja que eu falei para vocês já que teve uma ditadura militar em Cuba, que foi a ditadura militar de Fulgêncio Batista, que foi essa primeira ditadura que eles sofreram. Então, a gente vai ter, nesse período, uma ascensão ditatorial em todo o território da América Latina. Quando eu digo da América Latina, incluindo o Brasil. A gente teve, vocês lembram muito bem, a ditadura de 1964, o golpe de 1964, a ditadura civil-militar. Então a gente teve essa ascensão de ditadura militar. E por quê? Por que isso aconteceu? Por que esse fenômeno existiu? Então a gente tem isso como reflexo do populismo. E o que era esse populismo? O populismo era uma característica política típica das repúblicas latino-americanas. Então, no populismo, o líder é carismático, porque eles sofreram, as repúblicas, os países latino-americanos sofreram com líderes que eram ferrenhos, que não ligavam, que não tinham relação nenhuma com a população, até que chegou o populismo e disse assim, pessoal, eu sou simpático, eu tô sorrindo, eu tô tentando ajudar vocês, eu dou um apoio aqui no sindicato, eu dou um apoio aqui na galera que é mais pobre, então eu me aproximo da população, da classe mais popular, para trazer mais simpatia para eles. Claro que eu realmente não sou da classe popular, por isso que por mais que eu me venda como sendo pertencente, tudo mais, eu não sou. Isso é realmente só para trazer mais apoio para o meu governo. Então, ele traz essa simpatia das classes baixas da sociedade para passar essa ilusão de pertencimento, de que ele está mais próximo dessa população. Só que o problema é que eles são muitas vezes de frente nacionalista. E como eu falei para vocês, a polarização que existe nesse período da Guerra Fria é entre Estados Unidos, liberdade e capitalismo, e União Soviética, comunismo e nacionalismo. Então, qualquer movimento extremamente nacionalista, qualquer posição extremamente nacionalista vai ser vista, sim, como um movimento comunista nesse período. Por mais que não seja, por mais que não tenha uma relação direta, vai ser vista dessa maneira. A exemplo disso, nós temos Vargas no Brasil. Vargas, quando tinha um movimento
quando tinha um posicionamento mais nacionalista, foi isso que causou o suicídio de Vargas. Vargas chegou num ponto que ele não era apoiador do socialismo, nunca foi, mas por ter um posicionamento nacionalista, as frentes americanas, as frentes libertárias que tinham no país, que eram mais liberais, chegaram e disseram assim, não, a gente não vai ter a gente não vai deixar o Brasil se transformar em Cuba, não, a gente não vai deixar isso acontecer. Então, aí tem que tentar dar um golpe. Quando foram tentar dar o golpe, Vargas comete suicídio e, ao cometer suicídio, ele anula o golpe e adia ele por mais uns 10 anos. Então, foi isso que aconteceu. Então, essa ascensão ditatorial vai acontecer em todo o território americano. Deixa eu colocar aqui. Países como Chile, Argentina e o Brasil venciaram ditadores militares como reação a esse populismo no país todinho. E agora vejam, poxa, pensem comigo. O que essas ditaduras queriam? Queriam impedir que uma frente comunista nascesse no país, no Chile, na Argentina e no Brasil, queriam impedir que isso acontecesse. E todas elas tinham o apoio dos Estados Unidos, tinham relação com os Estados Unidos. E, poxa, se eu estou aqui com vocês, aí tá vários países, e nesses todos os países que estão todos perto, todos próximos, Chile, Argentina, Brasil, tá tudo juntinho, América do Sul. Tá todo mundo aqui juntinho, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer impedir que a mesma coisa aconteça. É um momento de polarização muito forte. Poxa, se está todo mundo querendo a mesma coisa, por que a gente não se junta? Então, isso que acontece. Eles vão desenvolver uma operação chamada Operação Condor. O que essa Operação Condor vai acontecer, vai significar? É uma organização entre esses países que diz assim, olha, eu vou desenvolver algumas estratégias militares. Você vai desenvolver umas estratégias militares. Eu vou desenvolver algumas estratégias econômicas. Você também vai. Eu vou desenvolver estratégias e práticas de tortura, que é um clássico da ditadura. Então você também vai fazer a mesma coisa. Por que a gente não se junta para poder compartilhar esse conhecimento? Então, você vai mandar para o seu país algumas pessoas, alguns militares, sob o meu comando, para poder ajudar a desenvolver um programa no seu país, desenvolver treinamento de tortura para os seus militares, e você vai fazer a mesma coisa. Então, a gente teve, nesse período, aqui no Brasil, agentes chilenos e agentes argentinos vindo para o Brasil para treinar os militares brasileiros a como torturar os encarcerados. Então, isso aconteceu nesse período. A Operação Condor existiu. Então, isso era natural, isso realmente existiu nesse período. Então, vejam que a Guerra Fria, muitas vezes só se fala da Guerra Fria lá na Europa, lá na América do Norte, lá na Rússia, Europa Ocidental e Oriental. Então, vai existir também uma Guerra Fria aqui na América Latina, aqui na América do Sul, aqui na América Espanhola e Portuguesa. Então, isso vai acontecer na América, não só na América do Norte. Então, isso vai existir. Cuba vai ser muito influenciado por isso, Argentina, Chile e Brasil vão ser influenciados por isso, por essa polarização. Então, os acontecimentos do século XX são banhados por duas coisas. Primeiro, vai ser as duas guerras, e as duas guerras vão causar a Guerra Fria, que vai influenciar toda a articulação política e econômica que vai existir nesse período. Beleza? Então, a gente termina essa América Latina no século XX agora. Beleza? Vou dar um tempinho só para eu molhar minha garganta aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se tem algum comentário para poder fazer.